Se investimentos pode mudar a realidade de qualquer pessoa financeiramente, investir em renda fixa no Brasil tem um poder absurdo de mudar a sua realidade financeira. E se você não entende muito bem como é que funciona investimentos em renda fixa, fica nesse vídeo, eu vou trazer para você todos os conceitos básicos que você precisa entender para poder tirar o seu projeto do papel e evoluir financeiramente. E no final do vídeo eu ainda vou trazer uma dica de ouro aqui que vai te ajudar a alavancar ainda mais os seus resultados e você vai sair com uma evolução tremenda. Para a gente poder entender sobre renda fixa, a primeira coisa que a gente precisa entender é o que regula o quanto que eu ganho de dinheiro quando eu faço um investimento em renda fixa. Então tem uma série de índices que fazem com que os investimentos em renda fixa evoluam ao longo do tempo, e isso faz com que você tenha ali uma certa previsibilidade de quanto que você vai ganhar em cada investimento que você faz. Então eu trouxe aqui 4 índices, né, para a gente poder entender um pouquinho sobre cada um deles. A Selic é a nossa taxa básica de juros da economia, é um indicador, um indexador, né, que faz com que a gente tenha uma regulação ali da inflação no Brasil. Então ela é uma taxa que ela é controlada pelo Banco Central. O Banco Central utiliza ela como um mecanismo, né, para poder fazer o controle da nossa inflação. O Banco Central ele tem um objetivo, que é controlar a inflação para poder ficar dentro de uma meta pré-estabelecida, e à medida que ele enxerga como que está a economia, como é que está evoluindo a inflação no nosso país, ele toma a decisão, em consenso com o Conselho, né, de aumentar, manter ou reduzir a nossa taxa Selic. No momento que eu gravo esse vídeo, a nossa taxa Selic está em 13,25, né, e é um dos motivos que você precisa entender como que investir em renda fixa no Brasil faz com que você evolua muito rápido, né? Porque essa taxa de juros, nesse patamar, né, é uma taxa muito elevada e te dá uma oportunidade ímpar aí de avançar no seu projeto de liberdade financeira. Bom, basicamente o Banco Central ele pega a taxa Selic e aumenta ela quando a inflação está fugindo da meta, né? E como é que isso faz com que a inflação caia? O aumento da taxa Selic faz com que seja mais interessante para quem tem dinheiro para poder investir, mantenha esse dinheiro fora da economia e dentro do investimento seguro ali de renda fixa, né, atrelado, por exemplo, à Selic. Se você reduz essa rentabilidade, vai ficar mais interessante para quem tem esse dinheiro colocar ele na economia real para fazer esse dinheiro render mais do que aquela taxa de juros que está um pouco menor. Então, basicamente, funciona assim essa regulação da taxa Selic. Um outro indexador é o CDI, a sigla significa Certificado de Depósito Interbancário, e é a taxa de juros de empréstimo entre bancos. Os bancos entre si, eles também fazem movimentos de emprestar e pegar dinheiro emprestado, e o que regula a taxa com que os bancos vão emprestar e pegar emprestado entre si é essa taxa chamada CDI. E essa taxa ela é muito bem amarrada ali na variação da Selic, ela é quase que um espelho da Selic, ela fica muito próxima ali do valor da Selic. Temos também o IPCA, que é o Índice de Preço do Consumidor, basicamente é a métrica aqui da nossa inflação. Então, quando a gente fala de índice de preço do consumidor, a gente está falando do mercado ali que a gente faz, da gasolina que a gente compra, da energia que a gente paga, e a variação desses preços ao longo do período dos meses e anos, ela traz para a gente um retrato de como é que está a inflação dentro do nosso país. E temos também ali o IGPM, que é o Índice Geral de Preços. Basicamente, ele rege como que são reajustados os contratos de aluguéis. Então, esses 4 índices aqui, eles são os responsáveis ali para poder sinalizar para a gente os nossos investimentos em renda fixa. Tá. Uma vez entendendo esses índices, agora a gente precisa entender quais os tipos de investimentos em renda fixa que a gente pode ter. Então eu trouxe aqui essa tabelinha, que divide a classificação dos investimentos em pré-fixados ou pós-fixados. Os pré-fixados, eles são investimentos que têm uma taxa fixa e não é atrelado a nenhum daqueles indicadores que a gente viu. E os pós-fixados, eles são atrelados a alguns daqueles indicadores que a gente viu.
né? Então, a diferença entre os dois a gente vai ver nessa tabelinha aqui, como é que a gente compara os dois. A gente pega aqui os pré-fixados, né? A gente possui uma rentabilidade pré-definida. Eu tenho ali, no momento que eu faço o meu primeiro aporte aqui nesse investimento pré-fixado, eu já tenho ali uma rentabilidade que já está pré-definida, né? Nos investimentos pós-fixados, essa rentabilidade ela vai variar de acordo com algum indicador. Algum indexador vai fazer com que a gente tenha a variação desse investimento. Então, em função disso, a gente só sabe o rendimento no final dessa aplicação. Ela tem um período ali para poder durar, né, onde eu vou retirar o meu dinheiro depois de um certo tempo, né, e eu só vou saber o quanto que esse dinheiro rendeu quando eu fizer o aporte num pós-fixado, depois que eu souber naquele período como é que variou o meu indexador, né? Então, quando eu olho para os dois, né, eu tenho uma chance ali no pré-fixado de perder dinheiro para a inflação, né, e no pós-fixado, como ele é atrelado a algum indicador, então ele vai meio que sofrer flutuações de acordo com os indicadores, que basicamente eles caminham muito próximos ali uns dos outros, né? Então fica mais difícil eu perder dinheiro para a inflação. No pré-fixado, quando eu faço o aporte, né, a taxa que ele vai me pagar é uma taxa muito próxima daquilo que o mercado está enxergando ali nos indexadores, né, na taxa Selic, no IPCA e tudo mais, né? Então, se isso muda ao longo do período que eu vou permanecer investido, eu acabo tendo alguma flutuação e eu posso perder dinheiro quando eu estou investindo ali no pré-fixado, né? Então, por isso ele é um pouco mais arriscado, né, quando eu comparo ali com o pós-fixado, que de forma geral é um pouco mais seguro. Pré-fixado eu tenho uma rentabilidade definida ao ano, e no pós-fixado eu vou ter ele atrelado como um percentual do CDI, da Selic, do IPCA e assim por diante. Quais são os tipos de investimento, então, que a gente tem em renda fixa, né? Então, basicamente, eu trouxe aqui a classificação geral que a gente possui, né, que são investimentos onde a gente empresta dinheiro. Quando você faz o investimento, você está nada mais, nada menos que emprestando o seu dinheiro em troca ali de receber ele com algum retorno financeiro depois de um determinado tempo, né? E você pode fazer isso, né, tanto para o governo, né? Eu trouxe aqui o governo, quanto por uma instituição financeira, um banco, por exemplo, né? Ou então até mesmo para empresas privadas, né? Então, quando você empresta o seu dinheiro para o governo, basicamente você está investindo no Tesouro Direto, né? E aí você tem vários tipos de Tesouro Direto, que você vai encontrar ali pré-fixados, pós-fixados, atrelado a IPCA, atrelado a Selic, né? Então, isso tudo você vai ver ali como possibilidade para fazer o seu investimento emprestando dinheiro para o governo, né? Quando você vai no banco, você tem ali basicamente os CDBs, né, que são certificados de depósito bancário. Você empresta dinheiro para o banco também ele usa esse dinheiro, essa massa de dinheiro, para poder também fazer os seus empréstimos e rentabilizar o seu montante financeiro ali que está em seu poder, né? E ele te paga para isso, né? Para poder fazer essa captação, ele te remunera para você poder ganhar ali, basicamente ali atrelado ao CDI, né, que é aquele certificado de depósito interbancário. Além disso, nos bancos a gente também tem outros tipos de investimento em renda fixa, né, que são LCI, LCAs, né, letras de crédito imobiliário e agrícola, né, que também são possibilidades aqui de investimentos, né, em instituições financeiras, né? E pensando em empresas, né, o que a gente possui? A gente possui as debêntures, né, que são títulos de renda fixas que as empresas emitem, né, também para poder fazer captação de dinheiro para financiar os seus projetos, né? Então ela vai lá e emite ali através de um órgão financeiro um título de renda fixa, né, que é conhecido como debênture, né, geralmente atrelado a algum indicador, e isso faz com que ela tenha uma captação de recurso financeiro para poder ajudar a financiar os seus projetos. E lembrando que os investimentos em instituições financeiras, né, através dos bancos, a gente possui aqui o FGC, né, que é o Fundo Garantidor de Crédito, que nos resguarda ali no limite de até R$ 250 mil ali por instituição, por investidor, né, caso essa instituição venha a falir, quebrar e você ali
pode acabar perdendo seu dinheiro. Então você tem uma certa garantia ali desse investimento num valor limite ali de até R$ 250.000. O fundo garantidor de crédito, ele acaba te ressarcindo caso tenha alguma situação parecida com essa. Além disso, a gente tem a questão da tributação, né, o imposto de renda. Todo mundo que investe aqui em renda fixa precisa recolher imposto sobre o seu lucro, né? E aí a gente tem aqui uma característica bem interessante, né, que essa tributação ela é regressiva, né? Ou seja, à medida que a gente permanece mais tempo investido aqui na renda fixa, né, a gente vai reduzindo o percentual de imposto que a gente precisa recolher, né, sendo que a partir ali de 2 anos, né, em torno de 720 dias, a gente recolhe a menor taxa aqui do imposto, que é em torno de 15%. Né? Então, os investimentos eles possuem essa características, né? Em renda fixa, você precisa recolher imposto. E se você permanecer investido um tempo inferior a 30 dias, além disso, você também precisa recolher o IOF. Geralmente, isso é feito de forma automática, ali já no resgate automático do seu investimento. E aqui a nossa dica de ouro, né? Como é que você vai avançar aqui ainda mais e potencializar os seus investimentos em renda fixa. Quando você faz um investimento, basicamente você está trabalhando com juros compostos, né? E juros, o importante de juros, né, para a mente do investidor é receber juros e não pagar juros, né? Então, isso a gente precisa trazer ali como mentalidade na cabeça do investidor. E essa é a fórmula aqui que eu estou te trazendo, é a fórmula dos juros compostos, onde o montante total, o montante final, ele é igual a um capital investido, né, vezes um valor atrelado a uma taxa de juros, que é esse izinho aqui, né, na nossa taxa de juros, né, e isso elevado ao tempo vai fazer com que você ganhe mais ou menos. Então, você ficar mais tempo investido, você acaba aumentando ainda mais ali o seu potencial de ganho, né? Então, basicamente, o que a gente precisa é se organizar financeiramente para poder conseguir fazer aportes regulares, né, e num horizonte de tempo maior. Né? A taxa de juros que você vai estar pegando ali no Brasil, geralmente ela é muito alta. Né? Agora, nesse momento, a gente está com a taxa de Selic em 13,25. Né? É uma oportunidade ímpar ali de conseguir travar bons investimentos a longo prazo, né, e fazer com que a gente tenha ali uma possibilidade de rentabilizar muito ali nossa carteira de investimentos. Né? E eu trago aqui essa indicação desse livro aqui do Mauro Kalil, né, Separe uma Verba para Ser Feliz. Ele tem um conceito muito interessante aqui atrelado a essa fórmula dos juros compostos, né, que faz com que a gente crie uma atmosfera ali para poder receber juros de forma recorrente ao longo do tempo. Né? Então, é uma forma muito expressiva ali da gente se alavancar e de evoluir ainda mais financeiramente. E isso faz com que a gente tenha ali a nossa evolução e consiga atingir nossos objetivos. Bom, é isso que eu tinha para trazer. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like, recomende aí esse vídeo para outras pessoas, né? E vamos junto, vamos evoluir. Valeu!